Que bom que você está aqui a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus. Acolhemos a você com muita alegria, você que está conosco através do YouTube, você que está nos vendo também através do Facebook. Um abraço a você que nos acompanha pelo Instagram. Um abraço carinhoso a você, ouvinte do Spotify, você que acompanha fielmente este podcast diariamente pelo Spotify. Um abraço muito grande para você também, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que nos acompanha pela Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos chegando e vamos compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Abraçamos a você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, isso, a Pascom da Paróquia de Santo Antônio, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, de várias maneiras você está aqui conosco e já motivamos você a evangelizar. Vamos lá, chamar outras pessoas, compartilha desde já esse conteúdo com amigos, com amigas, pessoas que estão com você aí também nas redes sociais, coloca nos seus grupos de WhatsApp, liga para alguém. Importante é que você chame mais pessoas para estarem conosco. Você da Rádio Cultura, entre em contato através do 88, é o código de área, 998378192. É o WhatsApp da Rádio Cultura, 88 é o código de área, 998378192. Um abraço a você que está ao vivo conosco. Alô, Netinha, alô, Dorinha. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Que bom. Gente fiel que sempre já chega cedo, já ocupa o seu lugar na mesa do Senhor para ser alimentado pelo seu amor. Então, a palavra de Deus e aquela palavra que brota dela, como é o caso de um livro inspirado como esse, de São José Maria Escrivá, baseado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, isso é alimento espiritual para mim e para você. Então, é como se estivéssemos mesmo ali na mesa do Senhor, sendo alimentados pela sua palavra. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, bendito seja Deus por você que fielmente está conosco ao vivo de segunda a sábado pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, podendo estar assim interagindo, conversando conosco. Mas você também que nos acompanha em outros horários, dentro da sua possibilidade, pelo Facebook, pelo YouTube da Paróquia de Santo Antônio, pelo Spotify, pela Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. E no sábado, hoje, este é um programa de sábado, você está nos ouvindo mais cedo pela Cultura FM, por volta das 4 da tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido você agora a entrarmos em oração, abrirmos o nosso coração. Estamos aqui com mais uma página do livro Amigos de Deus. Nesse livro aqui nós temos 18 homilias de São José Maria Escrivá. Homilias proferidas entre os anos 40 e 60. Essa agora mesmo que nós estamos meditando, a homilia número 4, ela foi pronunciada no ano 1960 por São José Maria, em fevereiro daquele ano, e nós estamos nos alimentando com ela agora, neste tempo, nesta realidade atual que você está vivendo. Estamos falando sobre o trabalho de Deus, a nossa cooperação dentro da obra de Deus. Você sabia que você coopera diretamente com o poder divino? Você participa com o poder de Deus naquilo que você faz, por mais simples que seja o seu honesto trabalho. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso. É uma colaboração com o próprio Deus. Já falamos sobre a riqueza da nossa vida. Na primeira homilia, já meditamos com São José Maria sobre a liberdade como dom de Deus. Na segunda, na terceira, falamos sobre o tesouro do tempo. Tudo isso em vários episódios está à sua disposição nas playlists no YouTube, no Facebook e no Instagram da Comunidade Mariana Boa Semente. Basta conferir e deixar que o Senhor possa lhe edificar com todo esse conteúdo tão rico que estamos recebendo de São José Maria Escrivá, este padre espanhol, santo dos nossos tempos, canonizado por São João Paulo II e chamado por ele de santo do dia a dia, santo do cotidiano, porque nos ajuda a descobrir este caminho de amizade com Deus, de proximidade com Deus no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos,
aonde quer que estejamos, somos chamados a crescer nesta amizade com Deus e é assim que nós, com a graça de Deus, nos santificamos. Quantas pessoas você já convidou para crescer na amizade com Deus? A quantas pessoas você já evangelizou hoje? Uma forma concreta é agora mesmo, sem perder tempo, convidar alguém para acompanhar esse conteúdo. Está ao vivo conosco? Envie agora o link desta transmissão. Está acompanhando a gravação? Compartilhe então o link deste vídeo. Se você ainda não é inscrito nos canais da Paróquia de Santo Antônio e da Comunidade Mariana Boa Semente, então toque aí no botão inscrever-se, comece a seguir este canal, esta página, este perfil, autorize as notificações para ser sempre avisado quando um novo conteúdo for publicado. Vamos rezar então? Vamos lá? Gliciele, seja bem-vinda, querida. Um abraço para você, Claudiana, também sempre conosco. Então vamos juntos entrando em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando em oração, invocamos a São José, Pai nutrício de Jesus, esposo castíssimo de Maria, o santo carpinteiro de Nazaré. Estamos invocando São José durante essa quarta homilia porque estamos falando sobre trabalho. Trabalho de Deus, participação na obra de Deus, a colocação daquilo que fazemos, da nossa profissão, das nossas atividades, por menores que sejam, dentro da grandeza da obra de Deus. Por isso, convido você, reze conosco, Regina, Natália, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos ouve neste podcast através do Spotify, você que está nos ouvindo através da Rádio Cultura de Quixadá, pelas páginas da Boa Semente, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Vamos rezar, vamos invocar São José. Reze conosco. Alcançai-me, glorioso São José, as virtudes de que tenho maior necessidade. Faça um instante agora de reflexão. De que é que você mais precisa? De prudência? De justiça? De fortaleza? De temperança? Claro, precisamos um pouco de cada umas ou muito de todas elas, mas existem realidades mais frágeis na nossa vida. Aonde você está mais necessitado de crescimento nas virtudes? Alcançai-me, glorioso São José. Eu estou pedindo e você pede também. As virtudes de que tenho maior necessidade. É a fé, é a esperança, é a caridade, é o amor. São José, ensinai-me a falar com Jesus na oração. A vida de São José toda ela foi uma vida de oração com Jesus e Maria, falando com Jesus, falando com Maria. Imagina isto dia após dia. Por isso, São José, peça comigo, ensinai-me a falar com Jesus na oração, a viver nele e por ele. E que todas as minhas ações sejam um ato de amor. Veja que graça preciosa, peça comigo isso a São José, que cada mínimo gesto, que toda e qualquer atividade, que cada atitude da minha vida e da sua, todas elas sejam um ato de amor.
E é claro, isso só vai ter valor, dignidade, se for vivido na humildade, na pureza. Então peça comigo, glorioso São José, fazei-me humilde e casto, como Jesus e Maria. E no transe da morte, amparai a minha alma. Peça isso. A graça de, no final da sua vida aqui na terra, na passagem para a eternidade, terá a sua alma amparada por São José. Como ele foi ali na passagem para a eternidade, amparado por Jesus e Maria. No transe da morte, São José, amparai a minha alma, para ir gozar da sua amável presença convosco por toda a eternidade. Amém. Cele esta oração, faça sua esta oração de Santo Henrique, escrevendo o seu amém, dizendo o seu amém. Aonde quer que você esteja agora nos acompanhando, diga, se você quer tudo isso, crescer nas virtudes, aprender a falar com Jesus na oração, viver em Jesus, viver por Jesus, fazer tudo por amor, com humildade, com castidade, e um dia passar para a eternidade, para estar junto de Jesus e Maria, junto de São José, desfrutando da verdadeira felicidade. Eu digo amém, assim seja. Eu quero isso para a minha vida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais ainda, selando a nossa inteligência, os nossos lábios, a nossa vontade, trace a cruz sobre todas as áreas da sua vida. Diga, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre, cada vez mais, vivamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, dizendo amém, amém, amém à vontade de Deus. Que bom que você está aí. Louvado seja Deus porque você está aí, querida Creuza. Que bom que você está aí, meu irmão, minha irmã, nos acompanhando. Maria Weides, você que nos ouve pelo Spotify, você que está nos ouvindo agora, nesta tarde de sábado, pela Rádio Cultura de Quixadá. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não é assim que a gente diz a cada missa, respondendo aquela saudação do sacerdote? Pois vamos dizê-la também aqui, porque a missa ela deve fazer eco em toda a nossa vida, não é? Ela deve resplandecer e iluminar a toda a nossa vida. Qual foi a última missa que você participou, hein? É a missa que deve se transformar em missão. Vida, graça de Deus em ação. Vamos lá, abrimos o livro Amigos de Deus, hoje no tópico 60, exatamente. Nós vamos para a parte 4 desta sequência, o trabalho, participação no poder divino, um trecho da quarta homilia de São José Maria Escrivá, que tem como tema trabalho de Deus. Agora eu queria que você chamasse mais alguém. Faça isso agora, compartilhe este vídeo, envie o link dessa transmissão, liga para alguém, pede para sintonizar a Rádio Cultura agora, para que mais pessoas, talvez alguém que esteja desanimado com a sua profissão, com aquilo que faz, achando que não tem muita importância, você valoriza aquilo que você faz? Ah, mas eu só trabalho em casa, só cuido de casa. E aí? E daí? Vamos falar sobre isso hoje. Não, meu trabalho é muito simples, é uma coisa muito singela, não tem assim uma grande repercussão. Presta atenção, hoje é um trecho iluminador para todo trabalhador. Vamos escutar com atenção, então. Mais um trecho da homilia de São José Maria Escrivá. No episódio anterior, São José Maria estava nos falando sobre a sua vida. Ele meio que abriu um parêntese para falar sobre a sua vida. Ele foi falar quando Deus o chamou
para fundar a Opus Dei. Então está tudo bem detalhado no episódio de ontem. Só para dizer por que é que ele começa assim, como você vai ouvir hoje. Porque é como se ele estivesse falando de um assunto ali, é uma homilia, é uma pregação feita ali em fevereiro do ano 1960, e ele entrou um pouquinho para falar daquela experiência do chamado de Deus na vida dele em 1928, quando Deus o chamou para um trabalho, começar uma obra na igreja, e depois isso se espalhou pelo mundo todo, porque ele disse que não se demorou, e diante do chamado de Deus, mesmo na fraqueza dele, ele correspondeu. Muito bem, então ele começa hoje dizendo assim, escute, perdoai-me esta digressão, e embora não nos tenhamos afastado do tema, retornemos ao fio condutor. Convencei-vos de que a vocação profissional é parte essencial, inseparável da nossa condição de cristãos. Presta atenção. O Senhor vos quer santos no lugar em que vos encontrais, no ofício que escolhestes, seja qual for o motivo. Todos me parecem bons e nobres, enquanto não se opuserem à lei divina, e capazes de ser elevados ao plano sobrenatural, isto é, enxertados nessa corrente de amor que define a vida de um filho de Deus. Não posso evitar certo desassossego quando alguém, ao falar das suas ocupações, faz cara de vítima. Diz que o seu trabalho o absorve não sei quantas horas por dia e, na realidade, não desenvolve nem a metade do labor de muitos dos seus colegas de profissão, que, no fim das contas, talvez só estejam dominados por critérios egoístas ou, pelo menos, meramente humanos. Todos os que estão aqui, mantendo um diálogo pessoal com Jesus, desempenham uma ocupação bem precisa. São médicos, advogados, economistas. Pensai um pouco nos vossos colegas, que sobressaem pelo seu prestígio profissional, pela sua honradez, pelo seu serviço abnegado. Porventura, não dedicam muitas horas do dia e até da noite a essa ocupação? Não teremos nada a aprender deles? Enquanto falo, eu também examino a minha conduta e vos confesso que, ao fazer a mim próprio essa pergunta, sinto um pouco de vergonha e o desejo imediato de pedir perdão a Deus, pensando na minha resposta tão débil, tão distante da missão que Deus nos confiou no mundo. Cristo, escreve um padre da igreja, deixou-nos na terra para sermos como lâmpadas, para nos convertermos em mestres dos outros, para atuarmos como fermento, para vivermos como anjos entre os homens, como adultos entre as crianças, como espirituais entre gente meramente racional, para sermos semente, para darmos fruto. Não seria necessário abrir a boca se a nossa vida resplandecesse dessa maneira. Estariam sobrando as palavras se mostrássemos as obras. Não haveria um só pagão se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Dá para dormir com um barulho desse, hein, meu irmão, minha irmã? Que trecho maravilhoso dessa homilia de São José Maria Escrivá. Vale a pena a gente mergulhar, meditar. Vamos fazer isso agora.
pedacinho por pedacinho. Abra o seu coração. Ontem, no episódio de ontem, São José Maria dizia que percebia quando alguém estava com o coração fechado, quando ele estava ali conversando. Eu espero que o seu coração agora esteja bem aberto, bem aberto, para aprender de Deus o que é o certo. Diga, eu quero um coração aberto para aprender de Deus o que é o certo. Vamos dizer isso? Eu quero um coração aberto para aprender de Deus o que é o certo, o bom, o verdadeiro. E hoje São José Maria nos traz, retomando depois do testemunho da sua vida, que foi uma riqueza, ontem ele falando rapidamente do chamado de Deus, para que ele também cooperasse naquilo que ele fizesse com o poder divino. Ele hoje retoma propriamente o tema trabalho de Deus, o trabalho, participação no poder divino, falando sobre vocação profissional. Qual a sua profissão? O que é que você faz da vida? Você que está nos acompanhando aí. Você pode até escrever, deixa aí um comentário. Você é professor, você é professora, você é gari, você é responsável por serviços gerais, você é um empregado ou uma empregada doméstica, você é um médico, você trabalha numa prefeitura, numa repartição pública, você é um empresário. O que é que você faz da vida? Você é da área de saúde? É dona de casa? Escreva aí. Porque hoje São José Maria está falando sobre vocação profissional. Em uma boa parte da minha vida, eu fui dentista. Olha, talvez você não saiba, né? Então, por um bom tempo, por 10 anos, Deus me chamou para exercer a odontologia. E ali eu procurei fazer o melhor possível, né? Depois Deus me chamou para uma missão de evangelização, para cuidar do sorriso do coração. E hoje, qual é a sua profissão? Porque São José Maria nos ensina que a nossa profissão, ela não é um detalhe qualquer com relação à nossa fé. A minha profissão, escreva, não é um detalhe qualquer com relação à minha fé. Escreva, a minha profissão é parte essencial na minha vida de cristão. Vamos escrever? A minha profissão é parte essencial na minha vida de cristão. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Você que está nos ouvindo neste podcast pelo Spotify. A minha profissão é parte essencial na minha vida de cristão. É isso mesmo, porque a gente às vezes entende errado. Às vezes até reclama da profissão com relação à fé, para dizer assim, eu queria tanto me dedicar mais à igreja, eu queria tanto fazer as coisas para Deus. O problema é que eu tenho essa profissão, né? Você pode até estar dizendo, Pádua, mas de repente você está sendo incoerente, porque você falou que era dentista e depois passou só a evangelizar. Mas para cada um, Deus tem um chamado. Nós encerramos o episódio de ontem dizendo, cada caminhante siga o seu caminho. Então foi uma realidade específica, particular, a qual Deus me chamou e chama um ou chama outro, mas na grande maioria das realidades, a pessoa é chamada a viver a sua fé cristã ali, no seu dia a dia, na sua profissão, naquilo que ele faz. A vida profissional, a vocação profissional é parte essencial da nossa condição de cristãos. Vamos entender um pouco mais isso hoje. Preste atenção. Você, Claudiana, que é professora, está aí buscando com a providência de Deus um novo emprego. A Netinha, que trabalha na área da educação, também com serviços gerais. Então, não importa qual o trabalho que você faça, a sua profissão é parte essencial na sua vida de cristão. Por quê? Diz São José Maria, santo do dia a dia, para mim e para você. Deus nos quer santos no lugar onde nós nos encontramos. É ali que Deus nos quer santos. Ali naquele nosso trabalho, naquela nossa atividade. É ali no nosso trabalhar que Deus quer nos santificar. Deus nos quer santos no lugar onde nós nos encontramos.
no ofício, no trabalho, na profissão que, com a graça de Deus, nós escolhemos, seja qual for a profissão. Todas são boas e nobres. Todas são boas e nobres. É claro, desde que não se oponham à lei divina. Se você sabe, estou brincando, só para você entender. Se você disser, não, minha profissão é roubar, eu tenho assim uma quadrilha de assaltantes, então não posso dizer que essa sua profissão é boa e nobre. Se você disser, não, meu trabalho é traficar drogas, então, como tudo é agradável a Deus, opa, peraí ainda. Tudo é bom e nobre, todo e qualquer ofício, desde que não se oponha à lei divina. Deus os livre, você é um médico e tem uma clínica de aborto? Meu Deus, que coisa triste. A sua profissão, nesse caso, se opõe à lei divina. Então ela não é boa, ela não é nobre. Ela é triste, é uma profissão desgraçada. Você é proprietário de uma casa de prostituição, então não posso dizer que é uma santa profissão. Nesse caso, não tem nada de boa nem de nobre a sua profissão. Mas você já entendeu, estou dando exemplos exagerados, não é? Para que ninguém entenda de uma forma distorcida. Toda profissão é boa e nobre, desde que não se oponha à lei de Deus. E toda profissão, por mais simples que pareça, ela pode ser elevada a um plano sobrenatural. Vou pegar um exemplo aqui. Tem uma profissão muito singela, muito simples, e nós podemos dizer isso com muita liberdade, sem nenhum tipo de discriminação, mas por uma constatação, uma pessoa cuida da limpeza, é um faxineiro, uma faxineira. Muito bem. Quando nós, a olhos nus, sem os olhos da fé, comparamos talvez com uma outra profissão, com a profissão de um alto executivo responsável por uma multinacional, por empresas espalhadas no mundo todo, com aquela profissão do faxineiro, da faxineira, a gente pode pensar que uma é mais importante do que a outra. Não. As duas são boas e nobres, desde que quem as pratica abra-se à graça de Deus cada vez mais. Então, seja qual for a profissão, ela pode, atenção, ser elevada ao plano sobrenatural. Você pode ser um faxineiro que faz da sua profissão algo sobrenatural. Concretamente, uma participação no poder divino. Você pode ser um alto executivo que faz da sua profissão algo elevado a um plano sobrenatural, desde que você entenda-se como participante no poder divino. E como é que a gente faz isso? Quando aquela nossa profissão, a nossa vida mesmo, está enxertada da corrente de amor que define a vida de um filho de Deus. Se você é um faxineiro, se você é uma faxineira, se você é um cozinheiro, uma cozinheira, se você é um médico, um engenheiro, uma engenheira cheia do amor de Deus, enxertado em Cristo, unido a Cristo, se você vive aquela sua profissão, seja ela qual for, movido pelo amor, Deus pega a sua profissão e coloca, como dizia Santa Teresinha, em uma espécie de elevador. Você vive aquela sua profissão de uma forma elevada, santificada. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós façamos tudo, como nós rezamos sempre no início desses episódios da quarta homilia de São José Maria, invocando a São José. Que nós façamos tudo por amor, movidos pelo amor. Que seja essa a nossa motivação. Servir aos irmãos. Colocar a vida a serviço de Deus. Talvez simplesmente tirando a poeira de um lugar, deixando um lugar mais bonito a brilhar quando eu estiver a limpar. Caprichando na hora de cozinhar.
na hora de fazer os meus cálculos, na hora de projetar aquele edifício, na hora de cuidar daquele enfermo, na hora de assumir a minha missão cuidando de uma cidade como um administrador público, um prefeito, ou de um estado como governador, ou de um país como um presidente. Você entende? Seja aquilo que eu fizer, se eu faço isso movido pelo amor, eu faço isso de um modo elevado, de um modo sobrenatural, de um modo santificado. Espero que isso fique bem claro no seu coração para que você não viva com desânimo a sua profissão, seja ela qual for. E aqui São José Maria diz que ficava assim aperreado da cabeça, desassossegado, né? Por assim dizer, quando alguém reclamava do trabalho que fazia. Você já fez isso alguma vez? Isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. Às vezes, diante daquilo que a gente faz, daquilo que Deus nos pediu para fazer na vida, a gente fica assim se sentindo vítima, não é? Se sentindo desanimado, desmotivado. Então, São José Maria disse que ficava inquieto quando conversava com ele, falando da sua profissão, dos seus trabalhos, fazia cara de vítima. Se queixava, dizia, o meu trabalho me cansa demais, me esgota demais. Eu passo não sei quantas horas do dia fazendo isso, fazendo aquilo. E ele dizia que às vezes, quando ouvia isso, imaginava que talvez essa pessoa trabalhasse a metade do que os colegas dela, os outros companheiros de trabalho dela, movidos por outras intenções. Talvez apenas para ganhar mais, por uma questão egoísta, por vaidade, para parecerem mais importantes, ou até mesmo com boas razões, mas não sobrenaturais, apenas humanas. Talvez não sejam nem pessoas que trabalham mais do que esta que está reclamando, talvez não sejam nem pessoas de fé, pessoas que vivem uma realidade cristã, uma vida realmente de oração. Você está entendendo? Vou deixar claro mais uma vez. São José fala de pessoas que se dizem cristãs e que reclamam do trabalho que têm e que, quando se vai observar na prática, elas trabalham até menos ou de uma forma menos adequada do que outras que, por outros motivos, que não sejam a fé, que não seja a consciência de participar na obra de Deus, até trabalham com mais dedicação, com mais empenho. Por motivos não tão bons, por motivos bons, mas não necessariamente por serem filhos de Deus, não é por essa consciência. Então ele fazia essa comparação. E ele está dizendo isso porque São José Maria está falando nesta homilia para pessoas, acredito talvez seja o seu caso também, que estão reunidas numa atitude de ouvir a Deus. Eu não vou saber dizer, mas talvez fosse um retiro para profissionais, porque ele vai dizer aqui que está falando para médicos, advogados, economistas. Ele dava palestras, assim, ele fazia conferências. Eu até tenho recomendado, vou dizer mais uma vez, procure no YouTube, coloque São José Maria Escrivá, vídeos, e você vai ver São José falando assim para dezenas de pessoas, muitas pessoas reunidas em auditórios, ouvindo as suas palestras. É um homem muito cheio da sabedoria de Deus e que levava para Deus, fazia amigos e amigas de Deus. Veja lá, são vídeos curtinhos de 2, 3 minutos, 1 minuto, e vale muito a pena você ouvir. Então aqui nessa ocasião, São José está dirigindo essas palavras para profissionais que estão buscando a Deus, que estavam reunidos com ele em um momento de retiro, em um momento de oração, querendo viver como amigos de Deus, como filhos e filhas de Deus. Então por isso que ele diz para essas pessoas, está dizendo para mim e para você, pensai um pouco.
Você tem colegas de profissão que não são, assim, propriamente cristãos, que não são pessoas de igreja, que não têm uma vida de fé, talvez sejam batizados, mas não vivem como se fossem batizados. Mas você conhece algum profissional que desenvolve bem a sua profissão, nem é de igreja, você está entendendo? Nem tem uma caminhada assim na igreja, como talvez eu e você tenhamos. Mas você conhece essas pessoas que têm um prestígio, são honradas pelo trabalho que fazem, pelo seu serviço dedicado. E vamos pegar aqui um exemplo, talvez, uma área bem diferente dessas que nós já citamos, um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, que é famoso no mundo todo e todos o conhecem, etc. E você acha que essa pessoa, esse médico, esse jogador de futebol, sei lá, esse administrador, seja qual for a profissão dessa pessoa, que conseguiu tanto êxito, você acha que essa pessoa não dedicou muitas horas do dia? Às vezes trabalhando de manhã, de tarde, de noite para chegar nesse ponto? Atenção, mesmo não fazendo isso como cristãos, apenas pela dedicação à profissão, eu conheço. E eu acho que você conhece também. Tem muita gente boa, muita gente que trabalha para valer e alcança um prestígio na sua profissão, por mais simples que seja, sem que faça isso, pelo menos conscientemente, movido pela fé. É por outros motivos, porque às vezes foi criado assim, aprendendo o valor do trabalho, a importância da responsabilidade e tantas outras razões até boas, mas não fazem isso porque Deus quer que seja assim. Pode até ser que você conheça algum desses excelentes profissionais, até que nem acreditem em Deus. Por que é que São José Maria está trazendo essa reflexão? Porque ele quer dizer assim, olha, se essas pessoas não necessariamente movidas pela fé, por amor a Deus, dedicam horas e horas ao trabalho, num serviço abnegado, será que a gente não tem nada a aprender com eles? Nós que temos a graça de ter percebido Deus na nossa vida, nós que temos a graça que Deus quer dar a todos, de nos percebermos como filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos do Espírito Santo, chamados ao amor, o que é que nós podemos aprender? Olha, se essas pessoas, por outros motivos que não este, tão maior, que é a fé em Deus, o amor a Deus, a esperança em Deus, se essas pessoas conseguem trabalhar com tanta dedicação, quanto mais eu devo fazer isso, porque sou cristão. Você entende o que quer dizer? Se fôssemos olhar de um outro ângulo, significaria dizer: os cristãos deveriam ser os que melhor vivem a sua profissão. Você pode até anotar essa frase, vamos guardar também as rimas, né? Através das quais Deus nos ensina. Os cristãos deveriam ser os que melhor vivem a sua profissão. Isso é para nós mais do que uma obrigação. E aqui nós temos um trecho de um ensinamento de São João Crisóstomo. Gente, que eu vou dizer isso aqui, se a gente lê de vez em quando, vai fazer um bem tão grande. São José Maria traz esse ensinamento de São João Crisóstomo, um padre da igreja, aqueles que lá no início foram deixando grandes ensinamentos para a igreja. São como pais da igreja. Nós somos seus filhos nesse sentido enquanto igreja, pela riqueza de ensinamento que eles nos deixaram. Veja só que ensinamento maravilhoso. Se eu e você aplicarmos isso na nossa vida, e de modo especial dentro do que estamos refletindo, dentro da nossa profissão, isso vai gerar em nós uma iluminação e uma consequente
elevação de padrão. Olha só. Olha o que São João Crisóstomo nos diz através de São José Maria hoje aqui. Escuta. Cristo deixou-nos na terra para sermos como as lâmpadas. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, que sou cristão, você que é cristã, foi deixado na terra como lâmpada. Aí você já entendeu. Para que serve uma lâmpada apagada? A lâmpada está lá para ficar acesa, para iluminar. E ele vai detalhando. Para nos convertermos em mestres dos outros. Você deve ser um professor, um mestre, um instrutor das outras pessoas. Aquilo que é bom, é claro, não é, ensinar o que não presta, né? Tem gente que vive ensinando o que não presta. Aldenira, Deus, na pessoa de Jesus, seu Filho, através do batismo que você recebeu, lhe deixou no mundo para que você fosse professora. Eu, Pádua, tenho que ser um mestre, você, minha irmã, tem que ser uma professora, ensinando coisas boas aos outros, ensinando a prática do bem, a prática do amor aos outros. E ele vai dando tantos exemplos a partir da palavra de Deus. Nós estamos no mundo para atuarmos como fermento. Quer dizer, somos uma quantidade pequena, mas nós temos que fazer a massa crescer. Ali no seu trabalho, onde você está, você tem que fazer o amor de Deus crescer, o amor de Deus reinar, a bondade se multiplicar, como o fermento faz a massa crescer. Você entende? Olha que coisa linda. Veja que outro exemplo. Deus nos deixou no mundo. Esse Deus que chama quando o sino toca, diz, vem para o bem, vem para o bem. Deus nos deixou para vivermos como anjos entre os homens. Você sabe que a palavra anjo significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Por isso que o evangelho é essa mensagem alegre. No mundo, eu e você temos que ser mensageiros de Deus. Eu devo levar a vontade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, como esta mensagem. Deus lhe ama, Deus cuida de você, Deus se preocupa com você. E isso deve ser transmitido por nós, como os anjos fazem isso conosco. Devemos estar no mundo como adultos entre as crianças. Quanta gente vive por aí como se fosse criança. Eu e você precisamos ser adultos para ajudar essas crianças a crescerem. Problema, muitas vezes nós estamos agindo como crianças. Vocês estão percebendo como isso que nós devemos ser, devemos fazer, muitas vezes estamos a esquecer. Não estamos nos dispondo a viver. Devemos estar no mundo como espirituais entre gente meramente racional. Quantas pessoas no mundo, e ainda é uma vantagem, porque muitas já estão vivendo como animais, não usam mais nem a razão, vivem pelos instintos. Pois bem, nós temos que ir além, nós temos que ser pessoas não meramente racionais, mas espirituais, ajudando a pessoas meramente racionais, ajudando essas pessoas a terem uma razão iluminada pela fé. Porque a nossa razão ela é limitada. Ela pode e deve ser bem utilizada, mas ela é limitada, ela precisa ser, pela graça de Deus, iluminada. Então eu preciso, veja de novo o exemplo da lâmpada, eu preciso ser como uma lâmpada que ilumina a razão, a inteligência das pessoas
com uma realidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, você dedica toda a sua vida, que coisa boa, mas preste atenção, existe uma vida além, existe uma eternidade. Viva no amor, como Jesus ensinou. Isso é ser espiritual, ajudando a quem é meramente racional. E São João Crisóstomo diz mais, concluindo: estamos no mundo para sermos semente, para darmos fruto. Quais os frutos que nós estamos dando? Jesus disse: eu vos constituí para irdes e dar-lhes fruto. E o vosso fruto permaneça. Quais os frutos da minha vida? Agora a gente tem que lembrar também, para dar fruto. Para o fruto aparecer, a gente tem que morrer, né? A semente, ela morre, aí o fruto aparece. O problema é que a gente não quer morrer, a gente não quer renunciar a si mesmo. A gente acaba, muitas vezes, se entregando ao nosso egoísmo, à busca da nossa vontade. E tem que ser o contrário, nós temos que dar esse exemplo, sermos semente, pessoas que renunciam a si mesmo, que morrem para si, para que a graça de Deus resplandeça em nós. Como São João Batista dizia, que eu diminua e ele cresça. A gente está numa sociedade onde a gente quer aparecer o tempo todo, basta pensar nas mídias, nas redes sociais. E aí São João Crisóstomo conclui assim, olha que palavra tremenda. Veja, não seria necessário abrir a boca se a nossa vida resplandecesse dessa maneira. Você está entendendo? Se nós fôssemos, assim como Deus quer que sejamos, essas lâmpadas, esses mestres, esse fermento, esses anjos, esses adultos, esses seres espirituais, essas sementes no meio do mundo, a gente não precisava abrir nem a boca. Se a nossa vida fosse tudo isso aqui, que Deus quer que ela seja. São João Crisóstomo diz que estariam sobrando as palavras. O que a gente falasse seria lucro, se mostrássemos as obras. Quais as obras que eu tenho demonstrado na minha vida? Sem falar nada. Naquilo que eu faço, de modo especial na minha profissão. Você percebe? Às vezes ali no meu trabalho, inclusive você que trabalha em casa, que é dona de casa, que faz um trabalho mesmo doméstico, às vezes a gente fala, reclama. Bastaríamos amar. Fazer tudo com amor, como o Senhor ensinou. Se nós colocarmos em prática o amor que o Senhor nos ensinou, através da nossa dedicação, da nossa doação, da nossa paciência, da nossa abnegação, do nosso zelo, do nosso carinho, da nossa generosidade. Enfim, as palavras iam sobrar. As obras é que iriam mais falar. De novo aquela frase sobre Jesus que em alguns episódios atrás nós ouvimos. Ele fez bem todas as coisas. Será que as pessoas têm percebido que existe algo sobrenatural naquilo que eu faço, naquilo que você faz, na sua profissão? Tem alguma coisa diferente nele. Tem alguma coisa especial nela. Ela nem fala tanto, ele nem fala tanto, mas a gente percebe um brilho, uma luz, uma sabedoria, um ensinamento, uma ternura, um carinho, uma generosidade, uma simpatia. E essa frase final, então, ela
silencia qualquer coração. Veja, diz São João Crisóstomo, que beleza que São José Maria trouxe essa palavra para nós. Escute, vamos concluir assim. Não haveria um só pagão, veja como é forte a palavra, não haveria um só pagão se nós fôssemos, não falássemos, se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Vale até você escrever para decorar essa frase. Escreva aí, no seu computador, no seu celular, mais do que tudo, no seu coração. Escreva. Não haveria um só pagão se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Não haveria um só pagão se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. São João Crisóstomo, citado por São José Maria Escrivá. Senhor, dai-me a graça e a cada um que aqui está, de vivermos a nossa profissão, a nossa ocupação como algo essencial na nossa vida de cristãos. Fazei, Senhor, pela força do Teu Espírito, que sejamos no mundo como lâmpadas, que a nossa vida ilumine a vida de muitas pessoas, não por aquilo que dizemos, mas ainda por aquilo que fazemos. Dai-nos a graça, Senhor, de nos tornarmos mestres, professores dos outros, com uma vida que ensina, com uma vida que leva para cima. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos como fermento, fazendo o amor crescer, que a nossa vida possa favorecer o amor crescer. Ajudai-nos a sermos mensageiros do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia a todas as pessoas, sendo como anjos entre os homens. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos, nos tornarmos pessoas adultas na fé, ensinando a tantos que vivem como crianças a fazerem aquilo que o Senhor quer. Enche o nosso coração com o Teu Espírito para que sejamos espirituais, homens e mulheres espirituais, não meramente carnais, não meramente racionais, Senhor, mas homens e mulheres espirituais, ajudando, animando, santificando aqueles que vivem meramente pela razão, para que busquem a sua santificação. Vem em nosso auxílio, Senhor, para que renunciemos a nós mesmos, caiamos ali semeados aonde o Senhor nos quis plantados, para que o Teu amor ali seja frutificado, a tantos ofertado. De modo, Senhor, que mesmo sem abrir a nossa boca, a nossa vida resplandeça o Teu amor. Seja aonde for, que a nossa vida resplandeça o Teu amor. Que as palavras sobrem e mostremos as obras. De modo que, sendo verdadeiramente cristãos, não haja mais, nem sequer, um só pagão. Amém, amém, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. E São José, seu castíssimo esposo. Que maravilha, meu irmão, minha irmã,
Fechamos o livro, deixamos o coração aberto. Deixa aí seu comentário, o que foi que Deus lhe falou, aonde Deus lhe tocou, aonde Deus lhe animou. Deus falou, Deus tocou? Comentou, compartilhou. Envie este vídeo para outras pessoas. Talvez alguém que esteja abatido, se sentindo desvalorizado pela profissão que ocupa. Alguém que precisa amar mais naquilo que faz. Envia, vai fazer bem. Envia para alguém. Se não é inscrito ainda na nossa página, no nosso canal, no nosso perfil, não saia daqui antes de fazer isso. Se você gostou desse conteúdo, autoriza a notificação para a gente lhe avisar sempre que um novo conteúdo chegar. E convido você para a gente rezar. Estamos encerrando neste período com uma oração singela e sincera a Nossa Senhora de Lourdes, porque nossa comunidade ela está em campanha nesse tempo. Estamos fazendo uma campanha para a construção de uma gruta na sede da nossa comunidade. Uma gruta dedicada a Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora de Lourdes. Não é linda essa imagem aqui, Santa Bernadette rezando? Recomendo até a você a conferir no canal da comunidade Mariana Boa Semente uma playlist, as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, uma maravilha, uma peregrinação espiritual com cada uma das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Só falta uma, a última, que aconteceu no dia 16 de julho de 1858 e que nós vamos, se Deus quiser, próximo sábado concluir rezando na Gruta de Lourdes, não na França, mas no sertão do Ceará, aqui na comunidade Mariana Boa Semente. Com muita simplicidade, com muita humildade, estamos preparando esse espaço e pedindo a sua ajuda. Nos ajude, estamos em plena campanha, você nos faz uma oferta, você nos dá uma ajuda e recebe em retribuição esse kit como sinal da nossa gratidão. Olha que maravilha, estamos chamando Kit Vida Nova. Aqui nós temos 3 livros e não poderia faltar este lindo texto com as cores da Virgem de Lourdes. Lindo, lindo para você sempre rezar, lembrando de Nossa Senhora, no campo de batalha da sua vida, decidindo sempre recomeçar, que é o outro título, no amor. Entre em contato com qualquer membro da comunidade, diga, eu quero ajudar com a gruta de Nossa Senhora de Lourdes na Boa Semente. E aí nós vamos dizer para você como fazer e vamos ter muita alegria deste kit lhe oferecer. Também na descrição desse vídeo tem um código Pix, se você quiser fazer uma doação, uma transferência bancária, seja no valor que for, desde que seja com amor. Vamos rezar nas suas intenções, nas nossas, pedindo o auxílio de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você que ficou conosco até agora. Convite para nos encontrarmos no próximo episódio da série Amigos de Deus. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.